Olá, meu nome é Diego e hoje, junto com Mariana, vamos falar de relações entre os ângulos formados por retas paralelas intersectadas por uma reta transversal. Esse assunto é do eixo de geometria e é dado no 7º ano. Bom, e o que são retas paralelas e retas transversais? A gente vai tentar relembrar então o que são retas paralelas e associar com as retas transversais. Então, para relembrar, eu trouxe aqui uma figura que representa um campo de futebol e nós vamos aqui relacionar os lados desse campo com retas paralelas. Então, como a gente lembra, retas paralelas são retas que não se tocam, ou seja, eu não posso dizer que esse lado aqui do campo é paralelo, por exemplo, a esse lado ou esse, porque se eu prolongar aqui, ó, elas vão se cruzar. Então, se eu chamar esse lado aqui de reta U, o lado do campo que não toca, mesmo prolongando, é esse lado aqui de baixo, ó, que é o lado oposto. A gente também diz que retas paralelas ela tem a mesma inclinação, não precisaria estar necessariamente deitada ou em pé, ela poderia estar inclinada, mas as duas com a mesma inclinação e tem essa condição, elas não podem se tocar. Ótimo. Lembrando que as retas nós escrevemos, representamos elas com letras minúsculas, certo? Então, se eu pegar esse lado aqui e dizer que aqui é a reta R, que outro lado do campo, ou que reta daqui que eu tenho aqui no campo, é paralela a essa? Bom, a gente tem essa daqui do meio, ó, eu vou dizer que é a reta S, e temos essa aqui, que é a reta T. Essas três aqui, elas são paralelas entre si, ou seja, a R é paralela a S é paralela a T, e a R é paralela a T, todas são paralelas. Bom, agora que nós já revimos o significado de retas paralelas, vamos ver aqui o que são retas transversais. Então, primeiramente nós temos que ter um par de retas paralelas, pelo menos duas retas paralelas, e nós vamos cortar essas duas retas paralelas por outra reta. Essa reta aqui que eu chamei de T, a gente vai dizer que é a reta transversal. Então, de forma simples, uma reta transversal é uma reta que corta duas ou mais retas paralelas. De forma bem simples é isso. Então agora, depois que a gente já viu que são retas paralelas e retas transversais, quando nós cruzamos duas retas aqui, ó, o encontro delas geram 8 ângulos, né? Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 ângulos aqui e mais 4 aqui, ó. Então, 4 ângulos aqui em cima e 4 ângulos embaixo. Esse corte aqui gerou 8 ângulos e a gente vai tentar relacionar agora cada um desses ângulos. Então, primeiro, nós vamos dar nomes a cada um dos ângulos. Então, esse ângulo aqui eu chamei de A, esse de B, C, D, esse aqui de E, de F, G e H. Esse acento aqui em cima só para diferenciar as letras e dizer que cada letra dessa aqui representa um ângulo. Tranquilo? Então, a gente está falando aqui de ângulos, né? E você lembra o que são ângulos? E algumas relações que a gente pode ter? Então, vamos então relembrar algumas coisas sobre ângulos. E, inicialmente, o que é um ângulo? Bom, quando nós pegamos dois segmentos de reta ou reta e cortamos eles, ou seja, eles estão ligados aqui, ó, o encontro deles, esse ponto aqui preto que a gente chama de vértice. E o ângulo é nada mais que essa região que é limitada por essas duas retas aqui. Então essa região aqui verde, que tem entre as duas retas aqui, a gente chama de ângulo. Esse aqui eu chamei de ângulo A. Tem dois tipos de ângulos que é bom a gente relembrar, que podemos utilizar eles mais tarde. O primeiro é o ângulo de 180 graus, ou ângulo raso, né? Que a gente também pode chamar também de ângulo de meia volta.
Então aqui tem meia volta, certo? E esse ângulo C aqui, como eu falei, a gente diz que é um ângulo de 180 graus. O outro ângulo é esse ângulo aqui, que no caso, como aqui é meia volta, aqui é uma volta completa, né? Isso aqui, a meia volta era 180 graus, a volta completa equivale a 360 graus. Então é sempre bom lembrar disso. Se eu tenho meia volta aqui, ó, essa medida aqui desse ângulo vale 180 graus. E a volta completa vai medir 360 graus. Então, agora que a gente já sabe algumas definições, vamos tratar de classificar esses ângulos, né? Comparar eles. Então, a primeira classificação que a gente vai ter são os ângulos suplementares. Ângulos suplementares são ângulos cuja soma são iguais a 180 graus. A gente viu agora há pouco que se eu pegar esse ângulo aqui, ó, A e B, e somar os dois aqui, ó, juntar os dois, ele vira aquele ângulo de meia volta, né? O ângulo dos 180 graus. Isso quer dizer o quê? Que A e B, eles são suplementares. Ou seja, se A e B são suplementares, isso quer dizer que se eu fizer o ângulo A mais o ângulo B, isso vai ser igual a 180 graus. Bom, nós não temos só o ângulo A e o ângulo B aqui de suplementares. Temos também o ângulo C e o ângulo D, né, que é a parte de baixo. Se a gente somar os dois aqui, ó, também vai dar meia volta. E essa meia volta a gente também diz que é 180 graus. Então C e D serem suplementares quer dizer que C mais D é igual a 180 graus. Bom, e nós não temos só esses dois pares de ângulos suplementares. Se for observar bem, ó, o B e o D, olhando agora para essa reta aqui, ó, eles também somam 180 graus, ou seja, B e D também são suplementares, assim como A e C também são suplementares aqui, ó. Se eu juntar esses dois ângulos aqui, eles são suplementares, ou seja, dá 180 graus a soma. Bom, a próxima classificação aqui são os ângulos opostos pelo vértice. Então, como a gente já sabe, o vértice é esse ponto amarelo aqui que eu deixei bem destacado, é o encontro das duas retas. E os ângulos opostos eu coloquei da mesma cor, ou seja, o ângulo B é oposto ao ângulo C e o ângulo A é oposto ao ângulo D. E o que a gente tem é que sempre que eu tenho duas retas se cruzando aqui, ó, os ângulos que estão opostos pelo vértice têm a mesma medida, certo? Então, a gente tem o quê? Que o ângulo A e o ângulo D são opostos pelo vértice. Isso quer dizer que se A e D são opostos pelo vértice, a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo D. Assim como, se B e D são opostos pelo vértice, então a medida do ângulo B é igual à medida do ângulo C. E agora, voltando àquela situação anterior, nós já podemos classificar esses ângulos aqui todos, né? Primeiro, vamos classificar os ângulos opostos pelo vértice. Então, como a gente já viu, o ângulo A e o ângulo D aqui, ó, são opostos pelo vértice, quer dizer que eles são iguais. Assim como os ângulos B e C também são opostos pelo vértice, né? Quer dizer que B é igual a C. Isso a gente já viu usando aquele exemplo anterior. Agora, vindo para esses ângulos aqui de baixo, eu coloquei da mesma cor até para facilitar a visualização. Então a gente consegue também ver que o ângulo E e o ângulo H são iguais, ou seja, são opostos pelo vértice. E os ângulos F e ângulo G também são opostos pelo vértice, ou seja, F e G são iguais. Bom, até agora a gente relacionou os ângulos que estão próximos, ou seja, esses ângulos aqui, né, A com D, A com B, A com C, né, A e B são suplementares, A e D são opostos pelo vértice, assim como a gente também conseguiu relacionar esses ângulos aqui, né, esses ângulos que estão da mesma cor são opostos pelo vértice, e esses dois aqui, ó, são suplementares e são suplementares. Isso já ficou bem claro, né? Então agora a gente vai relacionar os ângulos daqui de cima com os ângulos de baixo. E a nossa primeira classificação são os ângulos alternos. E os ângulos alternos se dividem em dois tipos: os alternos internos e alternos externos.
Bom, os ângulos alternos são os ângulos que têm a mesma medida, para começar. Então, os ângulos alternos internos são os ângulos daqui de dentro, ó, que tem a mesma medida. E pela cor aqui também já fica fácil ver que o ângulo D vai ser igual ao ângulo E o ângulo C aqui, ó, é igual ao ângulo F, certo? C e F são alterno interno, quer dizer que C é igual a F. E como eu já falei, o D vai ser igual a E. Então o ângulo D é igual ao ângulo E. Esses ângulos aqui de dentro, ó, são os ângulos alterno interno. E quem são os externos? Se os daqui de dentro eram os internos, os de fora aqui, ó, em cima e aqui de baixo, são os externos. E a gente vai relacionar também os que são iguais. Ou seja, o A ele vai ser igual ao H. Então a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo H. E o ângulo B vai ser igual ao ângulo G. Então escrevendo aqui, ó, A e H eles são alternos externos, quer dizer que o ângulo A é igual ao ângulo H. E B e G também são alternos externos, quer dizer que B e G também são iguais. E a nossa última classificação são os ângulos colaterais. E assim como os alternos, nós dividimos em internos e externos, ou seja, ângulos colaterais internos e ângulos colaterais externos. E afinal, o que são ângulos colaterais? Ângulos colaterais, nós vamos dizer que são os ângulos que são suplementares. Nós não vamos falar dos ângulos próximos aqui, nós vamos falar dos ângulos daqui de cima com os daqui de baixo. Então, os ângulos internos são os ângulos suplementares daqui, ó. Então, o que a gente tem de ângulo suplementar? Por exemplo, o C, ele é suplementar ao E, né? Porque se eu digo que C é igual a F, a gente viu agora há pouco que eles são alternos internos. Se C é igual a F, e F é suplementar a E, né? Os dois juntos somam 180 graus, né? Meia volta aqui. Se C é igual a E, então C mais E também dá 180 graus. Ou seja, C e E também são suplementares. Consequentemente, eles são ângulos colaterais internos. Ou seja, a soma dos dois é igual a 180 graus. Da mesma forma, o ângulo D e o ângulo F também são colaterais internos, né? A soma dos dois dá 180 graus. E agora os externos. Nós vamos olhar agora os ângulos aqui de cima e os daqui de baixo. E pelas cores também fica fácil notar, né? Os ângulos colaterais são esses roxo aqui, meio azul, e esse verde. Ou seja, o A ele é colateral ao ângulo G, ou seja, A e G são colaterais externos. Os dois juntos somam 180 graus. É isso que eu coloquei aqui, ó. Se A e G são colaterais externos, então A mais G é 180 graus, porque eles são suplementares. Assim como o ângulo B e o ângulo H também são colaterais externos. Certo? Se eles são colaterais externos, então sua soma é igual a 180 graus. Tranquilo? Olá, meus queridos alunos, meu nome é Mariana Matos e dando continuidade a essa aula, vamos exercitar o que já foi visto? Então, vamos para o exemplo 1. Encontre o valor dos ângulos destacados. Então, a gente quer saber o valor desses ângulos destacados, certo, pessoal? Vamos lá. Ângulos opostos pelo vértice são congruentes, certo? Vamos lembrar dessa definição, que ângulos opostos pelos vértices são congruentes. Então, logo a gente sabe que alfa será igual a 70 graus, porque nós temos o quê? Um ângulo oposto pelo vértice ao outro. Então, nós sabemos que alfa vai ser 70 graus, certo? Ângulos alternos internos são congruentes. Quem são os ângulos alternos internos? Alfa e beta, certo? Eles são alternos internos. Logo, nós teremos o quê? Que alfa é igual a beta. E se alfa é igual a beta, beta é igual a 70 graus.
ângulos suplementares possuem a soma de 180 graus. Então, quem são os ângulos suplementares nesse caso? Beta e gama. Então, beta e gama, a soma deles dois dá quanto? 180 graus. Logo, nós teremos o quê? Que gama mais beta é 180 graus. E gama mais quem é beta? A gente descobriu aqui em cima que beta é igual a 70 graus, então gama mais 70 graus é igual a 180. Gama é igual a 180 menos 70 e gama será 110 graus, certo? Vamos para um exemplo 2. Encontre o valor dos ângulos x e y. Vamos lembrar da primeira definiçãozinha aqui, que ângulos alternos e internos são congruentes, certo? Então, quem são os ângulos alternos e internos? A gente fez aqui, ó, uma extensão de y aqui, ó, e nós encontramos essa extensão e demos o nome de alfa, certo? Quem é o ângulo alterno interno? Alfa e o 120 aqui. Então, nós já sabemos que alfa vai ser quanto? 120 graus. Se alfa é 120 graus, y aqui vai ser quanto? Se ângulos suplementares possuem a soma igual a 180 graus, logo nós iremos fazer o quê? Alfa mais y é igual a 180. 120, que é alfa, mais y é igual a 180. Y é igual a 180 menos 120. Y é igual a 60 graus. O próximo passo para descobrirmos x, nós precisamos lembrar que ângulos colaterais possuem a soma igual a 180. Então, x mais y é igual a 180 graus, ou seja, x aqui mais y é igual a quanto? 180 graus. Quem é x não sabemos, então x mais y nós sabemos que é 60 é igual a 180. X será igual a 180 menos 60, x é igual a 120 graus. Até a próxima aula, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Tchau!